Ponto de partida de sexta-feira no ar e não tem roteiro, não tem teleprompter, sou eu, são vocês, são os comentários que vocês fazem, as provocações, as perguntas. Aliás, essa é uma semana que vocês estavam em grande parte em paz comigo. É, é bom de vez em quando, né? Deixa eu começar com um comentário do Rafael Dante. Rafael Dante 7244. É interessante porque ele explica como ele sentiu uma coisa que eu costumo explicar. Ele usa outras palavras, mas, enfim, observando toda a movimentação nas redes nos últimos anos e olhando para o que eu me tornei nesse meio, fiz uma escolha, me afastei das redes onde eu era mais ativo. O algoritmo das redes me envolveu completamente. Hoje se fala de bolsonarismo, mas sabemos que não é apenas isso. O algoritmo sabe te guiar de acordo com a paixão de cada um e sabe inflamar uma paixão. Ele te posiciona em um grupo, te faz acreditar que está em luta por algo nobre. Quanto mais imerso nesse grupo, menos se questiona, perdemos o senso crítico e passamos a ser conduzidos, temos a falsa sensação de estarmos iluminados. A captura política desse fenômeno nas redes transformou a política. Não se preocupa mais com os resultados de quem elegemos, basta defender o time e marcar posição o tempo todo. Mais uma causa a ser defendida em prol do engajamento, capital político garantido sem prestação de serviço. Voto garantido no político X porque ele defende minha bandeira. Infelizmente, essa é a realidade que não deve mudar. São poucos os que têm coragem de olhar para o grupo ao qual pertencem com olhar crítico. Rafael, super interessante, super interessante. Você sabe que eu não costumo descrever exatamente dessa forma o algoritmo das redes sociais, mas a consequência de como o algoritmo opera é exatamente essa que você descreveu. No fim das contas, todo mundo é empurrado para dentro desse grupo e é muito legal estar dentro desse grupo. A sensação é boa. A sensação é de tem um bando de gente que pensa muito parecido comigo e nós temos muito claros quem são os nossos inimigos. E no fim das contas, você vai gerando um tipo de engajamento, uma qualidade de engajamento em que você vai afunilando as possibilidades, né? Nenhum tipo de heresia é tolerada. Questionar os dogmas daquele grupo pega mal. Agora, se pelo outro lado você demonstra firmeza em que você acredita exatamente naquelas coisas em que você está falando, que se repete e tudo mais, isso te deixa mais proeminente no grupo. Como que isso te deixa mais proeminente no grupo? Você vai ganhando likes, você vai sendo repostado, você quanto mais parecido aquilo que você escreve no X, aquilo que você fala no TikTok, no Insta, aqui no YouTube, quanto mais parecido com aquelas crenças com as quais as pessoas estão confortáveis, é, maior a possibilidade de você ser republicado, de você ter um like, de as pessoas compartilharem aquilo que você escreveu. Você vai ganhando visibilidade, você vai ganhando mais seguidores, tudo mais. É uma adrenalina, né? Uma injeção de endorfina que dá um prazer, dá um high mesmo, né? Todos nós conhecemos essa sensação. A gente sabe que, no fim das contas, existe essa premiação de você repetir aquilo que todo mundo pensa. E qualquer tipo de desvio gera atrito, gera desconforto. O algoritmo sabe disso e ele tende a empurrar mais daquilo com que as pessoas são confortáveis, mais daquilo que agrada mais gente, entendeu? O jogo é esse mesmo. Agora, o interessante, é uma das coisas que eu tentei chamar a atenção nesse vídeo de segunda-feira sobre a questão do racismo ambiental, é que isso vale para políticos também, entendeu? Políticos dependem mais de likes, de republicações, de estar em paz com o grupo, do que eleitores, do que as pessoas. Então, isso tende a fazer com que políticos comecem a enrijecer. Então, essa, essa questão do político que gera muito atrito e, portanto, pouco resultado, isso, de uma certa forma, é um dilema.
para o político pelo seguinte: no fim das contas, quanto mais rígido ele for na defesa daquilo que ele defende, quanto menos espaço ele tiver para composição, para abrir mão de uma coisa para conseguir outra, quanto menos espaço ele tem, menos resultados aquele político vai conquistar. Agora, por outro lado, quanto mais rígido ele for, mais sucesso ele vai ter nas redes sociais. Então você acaba criando uma situação em que sim, políticos cada vez têm menos incentivos para produzir resultados. Porque o resultado na política parte da negociação. O resultado na política parte de você ceder aqui. Não, tudo bem, pode levar esse negócio aqui, mas por outro lado, me deixa emplacar essa minha outra ideia aqui, entendeu? Essa negociação é o que move um parlamento, é o que move um poder executivo. O tempo todo. No parlamento isso é muito forte. Agora, no parlamento é justamente onde estão os políticos que precisam mais aparecer, né? Porque você é um deputado entre 500 e tantos. Então você precisa daquilo, você precisa daquele espaço de aparecer. É um baita dilema. E aí, quando os eleitores começam a cobrar dos políticos que eles sejam mais rígidos, que cedam menos, que negociem menos e que, portanto, apresentem menos resultados, o que a gente tem é uma democracia quebrada. O que a gente tem é esse tipo de polarização, como eles chamam de polarização afetiva, que não é uma polarização PT-PSDB que a gente teve até 2014, em que bem ou mal, tinha o confronto nas urnas, mas depois que as pessoas estavam eleitas, a negociação transcorria normalmente. Isso parou de acontecer. O que você tem é um enrijecimento. E esse enrijecimento, essa trava do parlamento, que acaba raramente tocando em questões mais polêmicas, porque é impossível você tocar em questões mais polêmicas, isso, isso emperra uma democracia. As redes são muito nocivas para a democracia por causa disso. Exatamente por causa disso. E eu acho muito bacana o testemunho que você deu, porque você percebeu que isso estava acontecendo com você. Agora, veja uma coisa, aí eu falo para você, e não só para você, é com todo mundo, entendeu? Eu tenho minhas crenças também, eu tenho as minhas convicções também. Um dos motivos pelos quais eu me afastei do Twitter, do X no último ano, é que se você deixa, você fica brigando lá o dia todo, entendeu? Isso não é muito isso não promove o diálogo, isso não promove o debate, isso não bota as coisas para frente. Não tem é muito difícil escapar dessa armadilha das redes, muito difícil, entendeu? Psicologicamente, emocionalmente. Por quê? Porque ativa determinados setores de prazer e recompensa do cérebro, que são muito similares ao que drogas produzem, entendeu? O vício em jogo produz, né? Que é essa coisa do eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E a cada like que você tem, a cada seguidor que você tem, a cada coisa ali, você vai. É, 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 todo mundo cai nessa armadilha. Políticos caem nessa armadilha. É um troço muito louco. Radicaliza a política, atrapalha a política. Isso é antipolítica, entende? Onde não há espaço para diálogo, onde não há espaço para tolerar o hábito de ceder numa negociação, você vai vendo o desaparecimento da política. É muito ruim para as democracias. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Ó, nesse momento que eu estou gravando aqui, a Flávia Tavares está, ela é editora executiva do Meio, responsável pela parte premium. Ela está terminando o artigo dela de amanhã, da edição de sábado, sobre Donald Trump. Gente, depois agora de New Hampshire, na terça-feira, tá claro que Donald Trump vai ser o candidato à presidência democrata à desculpa, presidência republicana à Casa Branca. Joe Biden vai ser o candidato democrata. A gente vai ter a eleição de 2020 repetida. E tudo indica que vai ser a mesma coisa que foi em 2020. Ou seja, vai ser uma eleição muito apertada e qualquer um dos dois pode ganhar. O que é um segundo mandato do Donald Trump? Porque ali no Steven Levitsky, né, no Como as Democracias Morrem, ele fala
daquele autocrata, daquele cara com vocação autocrata, no primeiro mandato ele estabelece as condições para começar a fechar direitos constitucionais, a mudar a estrutura de uma democracia a partir do segundo mandato. O Trump não foi eleito para um segundo mandato concomitante, mas ele pode vir a ser eleito para um segundo mandato 4 anos depois. Que Donald Trump vem aí. Que ele vai ser um cara mais autocrático, tá claro. Que ele vai ter um gabinete, né? Ministros, secretários e tudo mais, é, com menor presença de republicanos tradicionais e maior presença de trumpistas, assessores. Isso também está evidente. O que quer dizer isso? Que tipo de Estados Unidos a gente pode imaginar com o segundo mandato Donald Trump? Qual o impacto disso no mundo? Porque isso não fica nos Estados Unidos, tá? A gente vai se digladiar com essa questão o ano todo. A gente começa agora, nesse sábado, assim no meio. Mesmo, super vale a pena. A Flávia, eu acompanhei o que ela está estudando, apurando nessa última semana. Super vale a pena entender que Trump 2.0 é esse. E esse aqui, este é o ponto de partida. O vídeo de quarta-feira foi um contar da história do Domingos Brazão, um cara que do qual tenho memória desde meados dos anos 90, quando eu comecei minha carreira de repórter. E nas várias plataformas em que esse vídeo rodou, e também por e-mail, eu recebi alguns comentários como esse desse usuário anônimo. A descrição é de um político de direita. Os partidos por onde ele passou são de direita. Por que diz que ele não é de direita? É, sabe, vocês estão com vontade demais. Tem gente também dizendo que ele é claramente de esquerda, porque fez campanha para Dilma, porque quando foi preso, quando foi ameaçado de prisão pela Lava Jato, quem soltou foi o Lewandowski, então é de esquerda. É, Domingos Brazão fez campanha pela Dilma e olha, ele certamente votou, eu não tenho certeza, mas aposto que ele votou no Lula em, se não em 2002, certamente em 2008, em 2006, perdão. Assim como ele declaradamente votou no Bolsonaro em 2018 e depois em 2022. Gente, é que, é que ideologia não é importante. Eu sei que tem muita vontade nesse momento de fazer uma coisa, um discurso, ele é desse lado, ele é daquele lado. Ideologia não é importante para um cara como esse. Tem muito político no Brasil para quem ideologia não é relevante. Vota em deputado de esquerda, vota em prefeito de esquerda, vota em governador de esquerda, vota em presidente da República de esquerda e vota em deputado de direita, em senador de direita, em prefeito, governador, presidente de direita, vota. Eles caras não estão preocupados com causas. Esses caras não têm uma visão de mundo do tipo, eu sou conservador porque eu sou contra o aborto, porque eu tenho uma visão tradicionalista e acho que a maneira como as coisas funcionam não devem hierarquia, o lugar central da decisão da família. Esses caras não estão nem aí para esse tipo de coisa. Entendeu? Também não estão nem aí para luta de classes, os ricos têm muito, os pobres têm pouco, debate sobre racismo, entendeu? Essas questões não estão na pauta deles. O que está na pauta deste tipo de político, aí eu não estou falando só do Brasil, estou falando de uma quantidade imensa de políticos.
Na melhor das hipóteses, o que esse tipo de político tipicamente centrão está preocupado é com poder, entendeu? Quer dizer, eu faturei um cargo aqui, uma vaga aqui na Câmara dos Deputados, eu sou deputado federal agora. Isso quer dizer que o meu voto pode ser dado ou não para o presidente da República quando ele precisar, mas em troca eu quero o tipo de recurso, o tipo de projeto que vou conseguir levar para o lugar que me elege e transformar aquilo em: olha como eu tenho uma boa relação com o presidente da República, olha o dinheiro que eu consigo trazer para vocês, votem em mim. Na melhor das hipóteses, a relação é transacional com o poder executivo, com o único objetivo de manter-se sendo reeleito. Uma vez que você é eleito, o seu passo seguinte é começar a eleger a sua família. Domingos Brazão elegeu Chiquinho Brazão e elegeu Pedro Brazão, seus dois irmãos. Entende? Quer dizer, o ponto aqui é: a coisa é transacional, é poder, na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, e eu não estou falando de ninguém em particular, eu estou falando no sentido geral, é poder é dinheiro. Quer dizer, quanto dinheiro eu vou conseguir desviar para botar no meu bolso, porque eu quero enriquecer nesse processo. Então, política é uma maneira de você garantir o seu poder. É completamente oligárquico, tá? É a construção de uma oligarquia. E no caso em particular do Rio de Janeiro, isso não acontece só no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro é onde esse troço nasceu, essa coisa transacional do Centrão não é apenas aquele troço das velhas oligarquias que vem da Primeira República. É um troço que também está diretamente ligado ao surgimento de uma estrutura de poder paralelo dentro do Estado, que são as milícias. Entendeu? Que estão entranhadas dentro da polícia, principalmente da polícia militar, mas não apenas, também tem polícia civil, também tem corpo de bombeiros, em que pessoas que deveriam, que são pagas pelo Estado para garantir a segurança do cidadão, acabam participando de uma máfia que domina, que tem de fato o controle de várias regiões da cidade e do estado. Isto não acontece só no Rio de Janeiro, isso é um problema brasileiro. Mas este tipo de problema em particular nasceu no Rio de Janeiro, das milícias. Então, eu estou entendendo a ansiedade aí a gente estava falando de rede social, né? Existe essa ânsia de dizer que o bandido é do outro time e os mocinhos são do meu time. E ninguém quer ter um cara que está com toda a pinta de ser bandido no seu time. Só que você não está olhando para a política como a política de fato funciona se você acha que a questão aí é definir ideologicamente onde essas pessoas estão. O problema não é ideológico. Comentário do arquiteto carioca. Sou arquiteto e urbanista, pós-graduado em urbanismo. O termo racismo ambiental não é aplicado de forma como está sendo feito aqui no Brasil, mas apenas onde existem lugares segregados para brancos e negros, o que não ocorre aqui no Brasil. Se tivéssemos que usar alguma expressão para denominar a diferença entre bairros nobres e periféricos, talvez poderíamos falar de elitismo ambiental, classismo ambiental, o que não daria views e likes aqui na internet. E eu queria trazer aí junto um comentário do The Dialga 14. Pedro, gostaria de levantar um ponto sobre essa questão da escolha de linguagem. Sou médico e concordo que ambas as expressões não colaboram para o debate, mas no caso dos homens trans, acabariam sendo ignorados, ou então considerados como mulheres caso a palavra mulher tivesse sido usada. Enfim, meu ponto é: será que ao usar aquilo que é mais politicamente aceitável, não arriscaríamos retroceder a um avanço de extrema-direita? Será que assim a gente já não começa a batalha de narrativas da guerra cultural na desvantagem? Enfim, acho que vale a reflexão. Continue o ótimo trabalho. Muito obrigado. Deixa eu acho que vale a gente continuar um pouco essa conversa. Até porque a provocação do doutor é boa. Eu entrei
no debate usando tanto o exemplo do racismo ambiental quanto o exemplo da coisa de pessoas no puerpério, né? Pessoas que acabaram de dar luz, num material de redes sociais do Ministério da Saúde voltado para combater os problemas do puerpério, né? Desse momento que as pessoas acabaram de dar luz. Principalmente depressão pós-parto, mas não apenas. Tem várias questões de saúde que são delicadas e precisam ser observadas. Eu, eu não entrei no debate se o termo racismo ambiental está correto ou não, porque eu não saberia opinar, entendeu? Eu li argumentos muito bons, como o do arquiteto carioca, dizendo: olha, o termo existe na academia, mas ele não é aplicado para situações como a do Brasil. Assim como li gente, não, a tropicalização é bastante razoável, até porque temos uma hiperconcentração de pessoas pobres, negras, então o que eu percebo é o seguinte: dentro da academia existe um debate sobre isso. Ótimo. Dentro da militância do movimento negro existe uma estratégia de bancar não só a ideia de racismo estrutural, como todas as suas derivadas. Então, né, enfim, coisas como, por exemplo, racismo ambiental e todas as formas em que o racismo educacional, enfim, eu acho que é super do jogo, entendeu? A academia tem um tipo de preocupação, a militância tem outro tipo de preocupação. O objetivo, o que é que eu quero dizer com isso? O objetivo da militância é causar, fazer alarde, levar determinados temas para a pauta e forçar discussões. Perfeito. E militância faz isso fazendo barulho. É totalmente do jogo político e é legítimo, é assim que democracias funcionam. A parte do trabalho da militância é abrir a porta na base do pontapé, entendeu? Aí depois os políticos, quando a porta está aberta, políticos entram e chegam a alguma composição para transformar a coisa em política pública. A academia, por outro lado, o objetivo da academia é compreender os fenômenos. Aí o debate não é nos mesmos termos que a militância. O debate é, não, peraí, tudo bem, vamos tentar desmontar aqui o problema, o que a gente está observando antes da gente dar nome, e aí tem o debate interno. Uns vão dizer, tudo bem, a gente não é exatamente um estado de apartheid, mas só porque o racismo no Brasil é disfarçado através de várias camadas de nuances, isso não quer dizer que a gente não deveria usar o termo. Ou então, não, mas aí você vai cometer uma imprecisão tal. Eu acho que isso é da natureza do debate acadêmico e o super respeito. O trabalho do jornalista aí nesse caso é perceber. Existe um debate aberto na academia, não existe consenso. E tudo bem. Eu acho que a militância está correta no seu papel. Eu acho que a academia está correta no seu papel. É assim que funciona. O ponto que eu estava fazendo no vídeo é o seguinte: os objetivos do mundo da política, principalmente quando a gente está falando de poder executivo, são diferentes dos objetivos dos militantes e são diferentes dos objetivos da academia. O objetivo do executivo é promover política pública. Agora, política pública tem um ponto delicado aí, que é o seguinte: ó, você tem que convencer as pessoas de que uma determinada política pública é necessária. Você pode até bancar, você tem um orçamento na mão, mas se você não tem convencimento, o poder legislativo não te dá orçamento para você executar aquela política.
e ou você não consegue ser reeleito porque você está impopular. Então você precisa convencer de que o problema existe. E aí, para convencer, você tem que dançar conforme a música que a sociedade está topando. Essa linguagem carregada do identitarismo, né? Você bater, tipo, o problema é racismo ambiental. O que esse troço faz, o que esse tipo de linguagem faz na política, na sociedade, hoje, é gerar muito calor e pouco entendimento. Se você quer bloquear um debate imediatamente, traz um termo identitário. Qualquer um. Usa a linguagem do identitarismo, usa a linguagem do racismo isso, racismo aquilo outro, e a certeza que você pode ter é o seguinte: quem concorda com você já que o problema existe, vai seguir concordando. Quem não concorda está emocionalmente engajado a derrubar a sua pauta. E quem está no meio e que poderia ser convencido por um lado ou por outro, vê a briga e foge. Não quer nem saber da história. Assim. Enquanto que você, estando no governo, o seu objetivo é o seguinte: a turma que está apática são os primeiros que você quer conquistar. Conquistar quer dizer convencer de que o problema existe. Aí, quando você conquista essa maioria de brasileiros que não está na briga, você lentamente consegue entrar na outra turma. Isso é uma arte. E essa arte começa pelo discurso. A principal ferramenta do político é a palavra. E você só consegue convencer através do discurso se você escapa das armadilhas que estão armadas. Eu sinto muito. A direita já pegou a linguagem identitária e a queimou para os seus. Virou a arma da política da direita. Virou. Veja, isso não é a minha vontade, isso não é o meu desejo, isso não é. É só uma observação do mundo como ele é. Aí eu venho pro argumento do doutor. Ah, mas estão chantageando a gente. Então, mas isso é uma ferramenta política. Então, sabe, eu tive algumas conversas com algumas pessoas, principalmente em grupos de WhatsApp, mas uma gente boa. Eu tive essa conversa com gente da equipe aqui no meio e em 3 grupos de WhatsApp dos quais eu participo. E na questão de pessoas que pariram, né, pessoas que tiveram filhos, o meu primeiro impulso foi, pô, mas tá ok aqui, né? Tá, tipo, não tá excluindo as mulheres, não tá. Será que não é uma certa. Um alarde à toa da direita nas redes sociais e tal? E meio que eu fui convencido de que é um problema, sabe? E eu fui convencido de que é um problema por um único motivo. Qual o objetivo dessa campanha pública do Ministério da Saúde? Coisas como depressão pós-parto são temas que são confusos, são difíceis, são doídos e não são reconhecidos por muita gente no Brasil. Então, o Ministério da Saúde falar de depressão pós-parto, de falar de problemas de saúde de quem acabou de ter filho, é super importante. Esse troço é um troço que começa na conscientização. Agora, começa na conscientização e as pessoas que mais precisam ouvir esse tipo de mensagem são as pessoas com menos acesso à educação. Você tem que falar o mais simples possível. Aí não é um debate anterior ao debate do identitarismo. Eu não sei qual é o percentual de mulheres, de homens trans que têm filhos. É claro que é uma possibilidade. Tem útero.
Tem ovários. Se não houve nenhum tipo de transformação hormonal que atrapalhe uma gravidez, a gravidez é viável. Se não houve nenhum tipo de cirurgia e tudo mais, uma gravidez é absolutamente viável. Então, homens trans podem ter filhos. Quantos homens trans têm filhos? Engravidam e têm filhos? Não é que seja impossível, é perfeitamente possível, mas percentualmente, de todas as pessoas que têm filhos no Brasil, quantos são homens trans? É mais fácil você orientar pessoalmente cada um dos homens trans e no texto falar mulher que acabou de ter filho, mulher que acabou de ter um bebê, usar uma linguagem mais simples possível, entendeu? Mais direta. A mãe que acabou. Se você quer atingir 213 milhões de pessoas, ou uma fração que ainda assim é uma quantidade absurda de pessoas, você precisa ter a linguagem o mais direta possível. Porque possivelmente as pessoas que vão ter mais dificuldade de compreender uma depressão pós-parto, de compreender as dificuldades todas, são possivelmente as pessoas que vão mais rejeitar o tipo de mensagem que tem um embargo para reconhecer que o valor da mãe, etc, etc. É muito fácil você anular essa mensagem. Então, com toda a sensibilidade que eu tenho, e eu super tenho, cara, super tenho, imagino perfeitamente como deve ser é, fazer a transição, é um troço que é um alívio e ao mesmo tempo é dificílimo. É, eu tenho certeza de que é um processo muito dolorido, muito difícil. Mas aí o que a gente tem que fazer é descobrir qual tipo de linguagem que a gente fala para as pessoas, que a gente usa para as pessoas, para ampliar a compreensão de que essa é uma das formas de ser humano. Eu não sou um especialista nesse tipo de estratégia, porque em geral é uma coisa que você não faz por achismo, sabe? A maneira como você faz isso começa com um grupo de foco, testando possibilidades de linguagem, até você chegar a uma terminologia, a um tipo de discurso que você começa a conseguir é, abrir emocionalmente as pessoas à aceitação desse fenômeno humano. Esse não é um processo simples. Esse é um processo que exige trabalho. E olha, eu acho que esse trabalho tem que ser feito. Acho, inclusive, que esse é um trabalho que pertence a ONGs, mas pertence ao Estado também fazer. A militância, evidentemente, quer enfiar a goela abaixo. Aceite-nos, aceite-nos, aceite-nos. E essa força da militância é importante para mobilizar o Estado à ação. É importante para você sensibilizar pessoas o suficiente na sociedade para que exista dinheiro para organizações não governamentais. Mas a partir daí o trabalho é outro. O trabalho já não é um trabalho de militância, e sim um trabalho de ativismo com objetivo de transformação. E você não foge da linguagem. Você não foge de encontrar a maneira, não a maneira como você quer dizer, mas a maneira em que as pessoas que não querem ouvir podem ser sensibilizadas a ouvir. E claro, militantes militarão e ficarão zangados comigo, mas as coisas, o mundo de verdade é assim. Você não foge de ter que convencer. E, e no caso, eu saí convencido de que essa campanha do Ministério da Saúde não tocou quem devia tocar e não tocou quem devia tocar. Essencialmente porque usaram outro termo que não mãe. Gente, vamos estar.
Você conhece os cursos do meio? São cursos rápidos e práticos com professores e temas escolhidos com os mesmos critérios que usamos para escolher nossas pautas e entrevistados. Nosso intensivão de política é uma ótima maneira para você experimentar. Ele reúne os cursos de Israel e Palestina, ideologias brasileiras e o fim da nova república em um pacote com 18 aulas e 5 encontros gravados por um preço super especial. Se você é assinante premium do meio, ganha 20% de desconto e pode assistir às 3 aulas inaugurais dos cursos gratuitamente antes de adquiri-los.